Olá pessoal, tudo bem? Você que está me assistindo aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ana Rodrigues e você está aqui assistindo as reflexões astrológicas. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e aproveite para se inscrever no canal, acompanhar aqui os temas sobre astrologia, sobre o céu, de uma visão um pouco mais clássica da astrologia, ok? Nós vamos fazer então a reflexão astrológica para o período, para a semana do dia 21 ao dia 27 de novembro de 2021, uma semana que vem depois do eclipse lunar parcial, que foi visível, né, em algumas regiões do país. Aqui em São Paulo a gente não conseguiu ver porque choveu muito, né? Foi uma madrugada que choveu demais, né? Mas eu sei que lá no norte, acompanhei, na região norte, muitas pessoas conseguiram ver o início do eclipse, né? Ele aconteceu bem no momento que o sol já estava quase se elevando, mas o início do eclipse foi possível ver. Muito legal, né? O próximo eclipse que nós vamos ter, que vai ser o solar, ele não vai ser visível aqui no Brasil, certo? Mas, pessoal, primeiro, antes da gente começar a falar aqui sobre as influências da semana, eu queria agradecer demais que vocês estão colocando nos comentários, como eu pedi para vocês aí a cidade, estado, país. Continuem colocando, quem não colocou ainda. Eu estou adorando saber que meu canal alcança muitos de vocês que estão distantes. Nessa semana eu vi que alguém da Suécia está me acompanhando, que legal, agradeço demais. E continuem colocando então para eu entender onde meu canal chega, né? Qual é o alcance do meu canal. Também eu vou pedir para você que eu acredito que não tenha visto que eu postei na comunidade. Aliás, acompanhe a comunidade, pessoal, porque às vezes eu coloco alguns posts aí. No Instagram, muitos de vocês participaram sobre o tema que vocês querem que eu faça um vídeo antes de eu sair de férias. Vou sair de férias dia 27 de novembro, vou ficar 2 semaninhas fora, mas vou deixar tudo gravado aqui para vocês acompanharem. Eu não tirei férias em 2020, pessoal. A pandemia não deixou tirar férias e eu trabalhei normal durante a pandemia, né? Sei que alguns de vocês tiveram a rotina de trabalho alterada, mas a minha não. Então eu preciso tirar algumas férias, né? Uma semaninha de férias para colocar a cabeça em ordem e refrescar um pouquinho. Mas antes eu pedi para vocês escolherem um tema para fazer um vídeo nessa semana antes de sair de férias. Estrelas fixas ou lotes árabes. E lá no Instagram muita gente participou e aqui na comunidade alguns, teve pouco impacto. Mas por enquanto os lotes árabes estão ganhando. Mas você que não colocou, coloca aí então nos comentários. Você prefere que eu fale primeiro sobre estrelas fixas ou lotes árabes? Eu vou falar sobre os dois temas, né? Depois, o que não ganhar agora vai ficar para depois, tá? Os dois são muito interessantes e eu tenho certeza que o vídeo que eu fizer vai trazer muitas novidades para vocês, porque tem uma abordagem um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Lotes árabes, por exemplo, é o assunto mais esotérico da astrologia tradicional, e aí, ó, faz cair por terra essa ideia que muita gente tem de que a astrologia tradicional é fatalista, que ela não incorpora elementos de comportamento, nem elementos da espiritualidade. Então fica atento aí que você vai ver que legal. E pessoal, também eu quero avisá-los que antes de eu sair de férias essa semana eu vou lançar o curso de astrologia, carreira, vocação e profissão. Este é um curso de especialização, tá? Então ele é recomendado para quem já faz o delineamento, quem já lê o mapa natal e especialmente com enfoque clássico, porque nós vamos entrar em alguns detalhes sobre astrologia clássica que eu não vou passar à base do conhecimento. Ele é um curso de especialização, é um curso curto exatamente por isso, porque ele tem como objetivo especializar a observação dentro da leitura natal para os temas de identificação de vocações do nativo, né? E para identificações de perfis, né, como um perfil empreendedor, um perfil multitalentos, um perfil especialista, e também entender os momentos de guinada, de mudança, se há promessas na carta para que a carreira se altere, se há promessas na carta para que aquele nativo mude de vida, para que ele cresça, para que ele se expanda profissionalmente, para que ele possa ter o seu próprio negócio. Ok? Então é um curso de especialização e já está tudo prontinho, eu vou lançar nessa semana então fica atento aí também porque eu vou avisá-los, tá bom? Logo mais estará disponível lá no site para aquisição. Daqui a pouco vocês vão começar a reclamar de tanto que eu tô falando. Às vezes eu vejo que quando eu falo muito, alguém
coloca lá nos comentários, previsões a partir de tal minuto, né? Então, né, sei que vocês não gostam, mas é importante, né, dar esses recadinhos. E vamos a esta semana aqui, vocês vão ver que semana interessante também, ela não tem tanto movimento, ela não é muito agitada em termos de muitos eventos, né, diários, mas também traz um reflexo importante. Então, vamos lá. Esta é a semana do dia 21 ao dia 27 de novembro, terceira semana, essa bem aqui, a gente tem aqui uma fase minguante acontecendo, né? No sábado, dia 27, mas vamos ter mais coisas legais aí também acontecendo. Já no dia 21, bom, dia 21 começa com às 12h52 aqui com um trígono entre Lua e Júpiter, um trígono do elemento ar que traz uma tendência de oportunidades, traz um senso de oportunidades, né? Um trígono do elemento ar envolve calor, Júpiter também é um astro que tem calor, e essa expansividade é vivenciada, né, no sentido de oportunidades, de leveza, de esperanças. Então a gente tende a ter um domingo bem interessante, muito leve, fácil de levar. Só peço atenção, recomendo, né, na verdade, a atenção de vocês sobre os exageros, porque nesse aspecto Júpiter se depara com um ponto onde ele tem exílio. E como Júpiter, né, ele é o planeta mais grandioso aqui, né, do sistema solar, ele acaba trazendo essa impressão dos exageros de uma maneira geral. Então, apesar de ser um dia leve, esperançoso, hábil, com uma tendência expansiva, né? Otimista, bastante otimista, se não tiver plano, se não tiver uma mente centrada, pode escorregar nos exageros, né? Também fiquem atentos às mudanças drásticas de direção, porque esse aspecto ele anima, mas a natureza própria do elemento ar, que é úmida, não favorece muito essa mudança radical ou surpresas inesperadas, né? No entanto, é um momento bem auspicioso, podemos dizer. E lá no finalzinho do dia, gente, 23h34, o Sol já ingressa em Sagitário, que é bem interessante porque em Sagitário o Sol tem regência na triplicidade do fogo. Ele é o principal regente da triplicidade do fogo, regente diurno, né? Podemos dizer. Então ele deixa aqui o Escorpião, onde ele ficou peregrino, uma boa parte aqui, e ingressa num ponto onde ele tem poder ao longo dos 30 graus, né? Como há calor tanto do Sol como do elemento fogo, do signo de Sagitário, a tendência é que os próximos 30 dias tenham ânimo, vivacidade, expansividade e instiguem um pouco mais a atividade de uma maneira geral. Quando comparamos com o mapa do ingresso do Sol em Áries para o horário de Brasília, em que nós tínhamos o Sol passando na linha do horizonte ali, né? Então ele instiga esse momento de 30 dias com bastante fervor, com muita energia. Então a gente vai observando que os temas do país se desenrolam mais rapidamente, ok? Então esse é um ponto bem importante, inclusive porque se observarmos o trânsito desse Sol em Sagitário no mapa de ingresso, ele vai pegar aí esse trânsito sob Sagitário na casa 9, né? O mapa de ingresso tinha Áries bem na primeira casa, então o Sagitário está na 9. E a casa 9 é a casa das leis, das esperanças, além fronteiras, né? A justiça, né? O tema da justiça, de maneira geral, ele recai aqui no tema de casa 9. Então, são 30 dias em que esses assuntos vão ser a pauta, né? Desse período aqui, tá bom? Agora, em nível pessoal, talvez o ingresso do Sol em Sagitário não tenha muito impacto, a não ser que o Sol, na observação dos cronocratores, tenha um papel importante no mapa de cada um, né? Para fazer esta observação é necessário que você conheça as técnicas de previsões que usam, né, essa observação dos cronocratores e basicamente procurar por um astrólogo, ok, pessoal? Bom, o dia 22, que é segunda-feira, meia-noite e 33, tem a Lua ingressando em Câncer, né? Então ela entra nesse campo que é mais mais reservado, mais econômico, mais introspectivo e também mais sentimental e criativo. Logo que a Lua ingressar em Câncer, ela não terá novos aspectos, não aplicará novos aspectos. Veja nesse mapa aqui das 6 da manhã que ela ainda não tem nenhuma linha aqui, né, acompanhando a Lua. Então requer uma atenção no início da segunda-feira,
para os inícios, né? O ideal é mesmo cuidar das coisas mais próximas. Não é um dia que inspira ousadias e nem é recomendado mudar de direção drasticamente, ter tentativas muito ousadas sobre coisas que vocês queiram fazer, né? Vão com calma, né? Isso que a gente costuma dizer. Então é só isso no dia 22. O dia 23 ele traz ainda uma tônica reservada, um pouco reativa, merece um pouco de atenção, principalmente para investimentos. Às 7h49, a Lua vai se opor a Vênus aqui no signo de Capricórnio. E para a Lua não é muito bom, né? Porque aqui é um ponto do exílio. Para Vênus, mais ou menos, né? Vênus tem regência na triplicidade da água também, de terra e de água. E essa característica, ela pede atenção para investimentos, assuntos monetários e especialmente recomenda moderação. Não é um aspecto, uma relação planetária que favorece investimentos de alto risco ou respostas muito rápidas sobre os temas que envolvam a parte monetária, a parte afetiva, os assuntos afetivos, aquisições, artes, beleza, né? Ele diminui um pouco o processo brilhoso, né, desses temas e traz para uma visão muito prática. Então, no sentido de decisões, é recomendado um pouco mais de cautela, de centramento, um senso de realidade, prefiro observar em um nível um pouco mais racional. Favorece um pouco mais os cuidados práticos com a vida mesmo, né? Como a Lua é quem chega a observar esse ponto aqui de Capricórnio, que é terra, ele vai facilitar um pouco a tendência mais prática e uma tendência um pouco mais reativa aos acontecimentos do entorno, ok? Quando for às 9h24, essa Lua aqui vai aplicar um trígono a Marte. Marte está no seu domicílio noturno e a Lua está no seu domicílio. Mas essa é uma troca também bastante desafiadora. A natureza do trígono é boa, mas Marte aqui vê um ponto de queda dele, né, Câncer, e a Lua também vê seu ponto de queda aqui em Escorpião. Por isso, continua com essa tendência reativa, aqui já um pouco mais agressiva, por sinal. Tem uma tendência estratégica, mas não muito leve. Evitem, então, puxar as coisas para o nível muito pessoal, no sentido emocional, porque ela tem uma tendência a rebater, a reagir, né? E muitas vezes isso é motivado por um clima emocional. Por exemplo, né? Fica mais fácil de entender com um exemplo. Vamos supor que você esteja em um ambiente, uma reunião, lidando com um assunto importante e alguém se opõe a uma ideia sua. Esse clima faz naturalmente a gente reagir à posição do outro de uma maneira um pouco rançosa, assim, sabe? Não é muito legal. Então, evitem esse momento para as decisões importantes. E se não houver como evitar, por exemplo, uma reunião, né, marcada no momento assim, mantenham a atenção, então, né? Sejam pacientes, aguardem, respirem fundo. Eu penso que há uma tendência um pouco dura, né? Ela não é muito flexível para lidar com os temas gerais. E também para a gente se sentir muito atingido em um nível pessoal. Então, saibam separar o que é pessoal e o que é impessoal, para não comprar as brigas, não se sentir até muito atingido e incomodado, né? É um momento bem desafiador aqui do dia 23. O dia 24, pessoal, ele vem aqui com o Mercúrio ingressando em Sagitário também, né? Às 12h36. Esse ingresso de Mercúrio em Sagitário, ele é um pouco agitado mesmo, né? O Sagitário é um ponto do exílio também de Mercúrio, que rege o signo oposto. Para os assuntos como comunicação, notícias e tudo mais, ele cai num sentido um pouco irritável, competitivo, elemento fogo, né? Então, mantenha atenção nesse período aqui de Mercúrio em Sagitário, porque há uma tendência mais a se colocar com as palavras de uma forma imediata, né? Às vezes um pouco irreflexiva. Então, não é que você tenha que deixar de falar, de se posicionar, mas estejam conscientes, né? Para não comprar brigas, não se colocar de uma forma muito antecipada sobre os assuntos, né? E a gente costuma dizer, né, já vi muito isso, principalmente quando eu comecei a estudar astrologia, que o Mercúrio em Sagitário tem uma tendência persuasiva. Eu não acho muito, eu acho o Mercúrio em Escorpião bem mais persuasivo do que o Mercúrio em Sagitário. Eu vejo o Mercúrio em Sagitário muito arriscado, com conhecimento, né? Ele tem uma tendência mais despojada, né? Então, até às vezes pode caminhar no sentido da arrogância. Mantenha a atenção ali um pouquinho.
Aí às 12h58 a lua ingressa em Leão, que é uma característica bem animada, então pode mudar um pouco o pique do dia, né? Ela deixa Câncer, que é bem mais reservado, entra num clima um pouco mais quente, como o Sol também, que vai dispor essa lua aqui, né, Leonina, já estará em Sagitário, há uma tendência mais animada do dia. Então vocês vão perceber que a quarta-feira ela muda um pouco da tarde, né? A partir da tarde ela fica bem mais animada. E logo então que a lua ingressa, né, em Leão, ela vai aplicar esse trígono. Aqui é a Mercúrio, que já estará aqui no signo de Sagitário. Então ele fica bem instigado com a comunicação. Pode diversificar um pouco mais a comunicação, falar um pouco mais, né? Como o Mercúrio está em um signo mutável e a Lua num signo quente também, os dois em signo quente, ele vai instigar um pouco o posicionamento. Pode ser bom, por exemplo, esse momento, se você precisa colocar alguma ideia nova, né? Porque de certo ele tem uma tendência empolgante, né? Então, com uma lua leonina, encontrar aquele poder para se colocar, de ser visto, tal, é um pouco mais fácil, né? E depois, às 18h34, é que essa lua já vai aplicar também um trígono ao Sol. Ou seja, a quarta-feira vem com clima animado, animado nesse sentido mesmo de energia, bem yang, né? Principalmente depois do meio-dia, porque tudo acontece depois do meio-dia, né? Então vocês vão sentindo que depois do meio-dia ganha um pique, não é tão veloz, porque essa tendência de leão, com a lua em leão, não é tão veloz, mas em termos de ânimo, sim, né? Uma coisa bem mais expressiva, certo? E aí, o dia 25, pessoal, ele muda um pouquinho a tendência, porque então essa lua leonina vai aplicar uma oposição a Saturno, né? E Saturno tem debilidade aqui no signo onde a lua está, é o ponto do exílio de Saturno. E isso vai trazer um clima esquentado, um pouco impositivo, durão mesmo. Não tem nem um pouco de flexibilidade. E é aquilo que eu digo para vocês, né? Esses climas rígidos, né? Esses momentos de clima rígidos, eles merecem atenção em tudo que houver necessidade de troca, porque não é flexível, não é fácil convencer o outro, não é fácil contar com o outro, não é fácil partilhar com o outro. Então, essa oposição, ela faz meio tomar lá da cá. Então, evitem decisões que tenham que ter uma outra parte ali, né? Para a troca e tal, porque pode ter uma tendência difícil, um pouco dura, muito nervosa, né? Impositiva mesmo. Dia 25 só tem isso, pessoal. Depois o restante do dia todo vazio. A sexta-feira começa cedinho mesmo ali, 00h10, com essa quadratura de Lua Leonina com Marte em Escorpião. Bom, ainda bem que vai acontecer na virada do dia, gente, porque essa quadratura é realmente tensa, né? Além de envolver os signos fixos com Marte muito forte, aqui nesse ponto onde Marte está, a Lua tem a debilidade da queda. Então fica um clima bem pesado. Ele tem uma tendência emocional muito carregada, né? Sabe, meio tudo ou nada, resistente, com difícil conciliação também, carrega ainda essa influência do dia 25, mas principalmente porque ele tem uma tendência agressiva e muitas vezes não é uma agressividade direta, né? É uma agressividade indireta. Então ele tem uma tendência à rispidez. Fiquem atentos então a essa virada aqui do dia 25 para o dia 26, né? Às 13h23 a Lua vai se opor a Júpiter, então continua um clima não muito favorável, mas pelo menos Júpiter não é um planeta maléfico, né? Júpiter tem o domínio sobre a triplicidade do fogo, né? É um dos regentes da triplicidade do fogo. E a gente tem um clima que eu diria que vai aliviando um pouco mais aqui a partir das 13h23. Então, a tarde da sexta-feira ela não é muito pesada, mas requer bastante atenção com grandes guinadas, grandes viradas de jogo, com audácia, gente, porque incentiva muito a autoconfiança, né? E a autoconfiança exagerada pode levar a grandes riscos, né? Então fiquem atentos com as mudanças bruscas, interesses muito bruscos, né? Ela não vai ter uma tendência agressiva, não tem, Júpiter não representa isso, mas ao contrário, às vezes cogitar mais do que a gente pode carregar, né? Fiquem atentos a esse ponto. O finalzinho da sexta-feira, ali nas 23h11, a Lua ingressa em Virgem, já vai diminuir um pouco a barulheira toda da Lua leonina, né?
ela é mais prática, tal, né? A lua em Virgem. E o dia 27, pessoal, então ele vem às 7h27 com essa quadratura aqui de uma lua em Virgem, com Mercúrio em Sagitário. Mas essa quadratura ela não é tão desafiadora, porque Mercúrio tem domicílio e exaltação aqui no signo de Virgem, né? Vai facilitar um pouco mais o sentido prático. Ainda que esse território sagitariano tenha uma tendência muito idealista, né? Distante, né? Visionária e tudo mais, eu penso que por essa recepção acaba facilitando um pouco a vida, trazendo um pouquinho de senso de realidade, de praticidade, né? 9h27 é o encontro, então, da quadratura de Lua com o Sol formando a fase minguante, que a gente viu lá no comecinho. É uma fase minguante um pouco idealista. Em termos de temperamento, a fase minguante úmida e fria, né? Fleumática. E essa quadratura, eu penso que ela é um pouco no sentido do ideal versus realidade, o ideal versus a prática. Então, ela tem muito a ver com adequar sonhos à realidade, adequar os sonhos e os interesses ideais. Eu não digo sonhos tão enormes, né, gente? A gente está falando de movimentação diária e tal, mas de interesses mesmo. Vamos supor que você esteja com a perspectiva de fazer alguma coisa, alguma atividade, e a realidade faz com que você se depare com algo bem diferente do que você pretende. Então, essa quadratura, ela está expressando exatamente essa necessidade do ajuste, né? Entre o que a gente interessa e o que é possível. Ok, pessoal? Então, assim é que a gente fecha esta semaninha. Então, vocês puderam perceber que é uma semana que, apesar de não ter grandes eventos como um eclipse ou uma lunação, tal, nós vamos ter 2 ingressos, né, do Sol em Sagitário e de Mercúrio em Sagitário. A influência sagitariana é quente, ela vai animar, vai criar um clima um pouco mais expansivo aí para os próximos dias, tá bom? Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhe com seus amigos também, tá? Bem interessante aqui pra gente fazer o canal crescer. E de qualquer forma, gente, mesmo que o meu canal não seja enorme, vocês valem por milhões, porque toda vez que eu peço para vocês participarem, vocês participam, então eu tenho certeza que vocês que estão me acompanham porque realmente gostam do meu trabalho, ó, muito obrigada mesmo. Obrigada aí por me seguirem nas redes sociais. Um abração para vocês, então até o nosso próximo vídeo, e eu vou deixar as próximas reflexões já gravadas para vocês não ficarem na mão aí durante as minhas férias, tá? Até mais, gente.